para alcançar esse garoto. E aí depois eu descubro que eu preciso estabelecer outra meta para chegar naquela meta. E as minhas metas eram muito pequenas. Pequenas assim, aos olhos da grande multidão, mas que para mim era muito relevante. Ter um quichute, ter uma camisa nova, comprar minha própria roupa, essas coisas simples que eu não tinha condição. Então, depois de comer carne, eu quis ter um quichute, depois de comprar o quichute, eu quis ter minha própria roupa, e aí eu fui estabelecendo as minhas metas e descobri que para alcançar o extraordinário você tem que ter uma meta, disposição para alcançar essa meta, e depois que você alcança, você desenvolve outra meta, disposição para alcançar essa meta, planejamento para alcançar essa meta, segue o planejamento, desenvolve outra meta, e aí você vai desenvolvendo meta. E aí foi assim que eu fui, a minha mentoria é sempre nesse sentido, de dizer para as pessoas, olha, não é fácil chegar, se você achar que é fácil, nós não temos ideia nenhuma para trocar, porque eu não falo sobre facilidade, a minha vida não foi fácil, só que tem como chegar. Que é mentiroso quem fala que é fácil, mas é um sabotador de sonho quem fala que é impossível. Quem chama a história do rico de sorte. Ah, mas o rico conseguiu porque ele deu sorte. Sorte é o nome que o preguiçoso criou para tentar diminuir o mérito de quem foi lá e fez a coisa acontecer. É típico de um povo chamado Brasil, né? De um povo criado num lugar chamado Brasil, que é de não lutar para alcançar e criticar quem alcançou, mesmo que quem alcançou tenha feito isso com muita verdade, com muita honestidade, com muita seriedade, como foi o meu caso. Ainda assim, você vai achar pessoas que vão torcer o nariz, porque a chegada de mais um incomoda quem já está. E aí é natural, você tem que estar preparado emocionalmente, mentalmente, para lidar com esse incômodo dessas pessoas. Só que é possível chegar lá. E a maioria dos nossos não trabalha com esse é possível. A galera prefere falar, não é muito difícil, eu não vou tentar não, eu vou procurar uma coisa mais fácil. E uma coisa mais fácil é uma coisa mediana. E se o seu esforço é mediano, o seu resultado também é mediano. Ele é longe de extraordinário. Então a mentoria é sempre nesse sentido. Aprender sobre vendas, buscar conhecimento, ser resiliente, ter muita fé, ter muito foco, ter muita determinação, saber onde você quer chegar, desenvolver planejamento para chegar nesse lugar, ser fiel a esse planejamento, não ter medo de quebrar, não ter medo de assumir risco. Essas coisas. É nesse sentido a gente descobre público que quer esse nível de ousadia, que é alcançar extraordinário é ousadia. Não é para qualquer um. Mas você descobre uma galera que de fato quer. E aí você vai dialogar com essa galera. A mentoria sempre é nesse sentido. E esse processo das redes sociais aí, que você tem esse sucesso extraordinário também, você pensar 3 milhões de seguidores, pô, é muita coisa, não é para qualquer um, tem gente que todo o aparato, estrutura, dinheiro, que tenta e não chega nisso, você ter conseguido isso, a que você atribui, como é que você faz esse processo de manter essa comunidade engajada, assim, como é isso para você? Bom, primeiro, são, salvo engano, 11 milhões de pessoas que vão No todo. unindo todas as minhas redes. É muita gente. Só que é muita responsabilidade. Eu prefiro me apegar à responsabilidade. O que quem quer alcançar esses números precisa entender é que você não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V de alguém. Então, tem muito Ctrl-C, Ctrl-V de alguém e por isso a galera não consegue chegar. A galera não busca saber a que veio, no que você é bom, não estuda a si mesmo. A galera vê o Rick voar e acha que fazendo o que o Rick fez, ele também vai voar. Não, se o Rick fala de isopor, de água, de vender na rua, eu também vou falar disso. Só que isso é o Rick, não é você. Ah, se o Flávio fala disso, eu vou falar, não, que aquilo é o Flávio. Se o Negro fala disso, eu vou falar disso. Não, aquilo é o Negro. Você precisa descobrir, tem alguma coisa em você que só você tem. Que eu acredito muito, sou uma pessoa de muita fé, e acredito que cada um de nós tem uma habilidade que, se identificada e desenvolvida, pode te levar para esse extraordinário. É difícil identificar uma habilidade quando você prefere ser Ctrl-C, Ctrl-V de alguém. Quando você prefere olhar e fazer igual. Você não vai alcançar. Então não há alguma coisa de especial no Rick, a não ser ele ter identificado no que ele é bom, se propõe em lapidar isso o tempo todo e fazer isso da maneira mais genuína possível. Eu sou um cara muito simples. A galera costuma dizer que eu tenho facilidade de simplificar conceitos. É porque eu acredito muito que o meu mais alto nível de sofisticação esteja justamente na minha simplicidade. E falta muito isso. Hoje, por qualquer... Sei lá, tem alguns que conseguem 50 mil seguidores, já sobe num salto como se fosse a última bolacha do pacote. E esse mundo não gira, capota, né? Eu costumo dizer que o mundo não gira, capota. Então, quanto mais eu cresço, mais eu me apego à responsabilidade para ocupar esse lugar, mais eu me apego em uma busca em quem sou eu, quais são minhas habilidades, mais eu me apego ao meu público-alvo para saber de fato o que essa galera precisa, o que essa galera busca, e mais eu volto para a sala de aula para continuar um processo de preparação para que o Rick de hoje seja de fato diferente do que o Rick de ontem. Porque a rede social é um espaço muito concorrido. Diariamente são criadas milhares, talvez milhões de contas nas redes que eu estou, e de pessoas que vão oferecer conteúdo semelhante aos meus, e eu preciso buscar um diferencial para não me tornar mais do mesmo. Nem mais do mesmo com relação ao outro, nem mais do mesmo com relação ao Rick de ontem. E é assim que eu me mantenho de pé, sendo muito verdadeiro, genuíno, estudando a mim mesmo, estudando meu público-alvo, e jamais me achando a última Coca-Cola do deserto.
E como é que foi esse processo de você descobrir, porque você disse uma coisa que eu acho muito bonito, que ontem também passou por aqui uma frase parecida e acho que talvez a gente comece a entender esse espírito do tempo, né, dessa autenticidade, desse valor único do que te diferencia de todo mundo. Mas como foi para você descobrir isso? Porque quando a gente ouve assim, parece simples, mas acho que todo mundo tem uma certa dificuldade em olhar e falar, tá, então de fato no que eu sou bom, no que me diferencia do outro, sabe? Você tem algum dica, conselho, estímulo para quem está nessa busca de entender mesmo, né, o seu diferencial? O conselho é evitar ser Ctrl+C de alguém, porque a maioria, infelizmente, não está nessa busca. Nós conhecemos, se você perguntar, sei lá, para 60% da nossa gente, ninguém ouviu alguém virar para ele e falar assim, cara, você precisa descobrir a que veio aqui, você precisa descobrir que você é bom pra caramba e lapidar isso o restante da vida. É mais fácil espelhar em alguma coisa que já existe do que descobrir no que você é bom. E é por isso que a galera não consegue chegar. Pode até dar certo. Pode ser que você consiga fazer coisas semelhantes aos que o Rick fez e alcançar resultados semelhantes aos que o Rick alcançou. Estou falando, sei lá, pegar a mesma linha de conteúdo que eu faço, frequentar os mesmos lugares que eu frequento. Pode dar certo? Pode. Mas nem sempre isso é um 2 mais 2 são 4. No extraordinário, 2 mais 2 quase nunca são 4. Agora, a partir do momento que você descobre a que veio e entra no processo de estudar isso e começa a, por exemplo, no que se refere a ofertar um conteúdo na rede social, e começa a falar baseado no estudo que você fez de si próprio, aos poucos, mas bem aos poucos mesmo, começa a vir uma galera que identifica com aquilo. A galera não está buscando mais quem tem 1 milhão de seguidores, porque hoje em dia eu conheço pessoas que têm milhões de seguidores que compraram. Você resolve isso com cartão de crédito ou pagando num Pix, ter 2 milhões de seguidores. Difícil tem a galera que tem isso de verdade. Então, se você entender que se você tem 10 seguidores e descobrir ao que você veio, descobrindo que você é bom e descobrir que 3 daqueles 10 seguidores estão buscando exatamente aquilo, você cuida desses 3. E cuidando desses 3, esses 3 podem trazer mais 1, mais 2, talvez mais 3, talvez mais 10, e aí você cuida desses 3 que vieram, mais 10 que vieram, mais 2 que vieram. Agora, se você esperar você ter 3 milhões de seguidores para você começar, vai ser mais fácil olhar para o Rick, fazer o que o Rick fez, olhar para o Flávio, fazer o que o Flávio fez. Quando eu postei o que a galera chama de o lendário vídeo da água, eu tinha 800 seguidores. E eu não era um produtor de conteúdo. Eu tinha aluguel para pagar, eu tinha um corre para fazer. Minha vida era vender. Desde 7 anos de idade, minha vida é vender. Eu só postei aquele vídeo porque teve um ato de tentativa de preconceito na areia da praia, quando eu fui falar com determinada pessoa lá que o Brasil não estava em crise, e ela falou, quem é você para falar de crise? Você vende água na praia, irmão. Você é a terceira pessoa depois do ninguém. Aí eu pensei, pô, mas será que esse cara tem noção do que eu já enfrentei nessa vida? Será que ele tem ideia da quantidade que eu já li? Do que eu já andei nessa caminhada, do qual eu tive que ser correto, honesto, para ocupar esse lugar. Esse cara não conhece essa luta. E eu vou mostrar para ele que eu posso falar assim. Eu fui para casa e gravei um vídeo falando de vender água, que era o que eu fazia. Ou seja, eu não gravei um vídeo parecendo com um vídeo que fulano, que Beltrano, que Ciclano, que eram renomados fazia. Eu gravei um vídeo falando de um produto que eu vendia e dando possibilidades básicas de entendimento simples de que vendendo isso você poderia mudar a sua realidade. Não estou falando mudar a sua realidade para alcançar 1 milhão, não. Estou falando de você hoje não ter comida em casa, mas ter coragem, por exemplo, de vender essa taça que vale R$20 e pegar esses R$20 e comprar uma mala de água e um meio saco de gelo e parar num semáforo. Estou falando disso. E depois, no final do dia, você pegar esses R$20 e ter feito R$100 com ele. E depois cuidar desses R$100 e tentar fazer R$120, R$200 com esses 100. Eu não estava falando de milhão, bilhão, trilhão. E apareceu uma galera e falou, cara, é isso. O cara passou um negócio muito simples que qualquer pessoa em sã consciência e com saúde plena consegue fazer. E não tendo coragem para fazer isso, aí é verdade o que ele falou no final do vídeo. Se vender água não é para você, então a crise não está no país, está em você. Simples assim. E a galera começou a caminhar nessa direção e começaram a me acompanhar. Então eu saí de um cara que gravou um vídeo às 20 horas de um dia e tinha 800 seguidores e amanheceu com 8 mil pessoas nessa página. Pessoas que de maneira espontânea foram para ali. Não marquei ninguém, você pode ir no post que está lá feito até hoje, não fiz nenhuma marcação com nenhuma pessoa, só gravei o vídeo e postei. E aí tinha uma galera que precisava daquilo. E aí quando eu vi que essa galera chegou, aí já cabia a mim cuidar dessa galera. Eu falei, por que essa galera veio? Deixa eu estudar essa galera e deixa eu ver o que essa galera tá buscando. E aí eu descobri que as dores que eu resolvi em mim, aquela galera ainda não tinha resolvido nela. E aí eu descobri que resolver dor pode te levar ao extraordinário. E aí eu comecei a falar com essa galera das dores que eu enfrentei, de como eu enfrentei e como eu não me permiti ser paralisado por essas dores, porque é difícil pra caramba. Eu nasci entre o fuzil, a prostituição, o esgoto a céu aberto, estudando no pior, a escola que eu estudava estava escrito no teto, não atire, escola, que bala para todo lado. Eu cresci nesse cenário, eu nunca comi, nunca fumei, nunca trafiquei, nunca fui preso, nunca...
fui envolvido em nenhum processo, nunca meu pai me buscou em uma penitenciária, nunca dormi fora de casa, nunca desrespeitei pai e mãe, tentei trilhar um caminho mais...